Agora é hora de mais 2 remédios naturais dados por Deus, 2 recursos que você pode lançar mão para ter mais saúde e mais qualidade de vida. E vou dizer mais, esses não são remédios apenas preventivos, eles são curativos. Então fique ligado, eu tenho prazer de receber aqui no nosso estúdio o Dr. Ricardo. Ele é fisioterapeuta, eu ia falar nutricionista, né? Eu ia te colocar aqui no lugar da professora Odete. E também o Leonardo Martins, que é educador físico, ele que é mestre também e é muito conhecedor dessa área e vai falar pra gente um pouquinho dos benefícios do exercício físico, mas é daqui a pouquinho, porque eu quero começar perguntando pro Dr. Ricardo, vamos colocar o seguinte, os grandes centros têm crescido cada vez mais, as grandes cidades estão aumentando e com isso, a poluição dos carros, de fábricas e, enfim, os agentes poluentes são enormes. É verdade. Quais são os prejuízos de se respirar um ar poluído? As doenças respiratórias, elas são decorrentes do ar poluído que existe nas grandes metrópoles. Embora a gente já tenha alguns indícios de que nas cidades interioranas nós também temos essa ocorrência. Mas o que mais nos chama a atenção nas metrópoles, especialmente na cidade de São Paulo, é que cerca de 3.000 pessoas morrem por ano decorrentes do ar poluído. Comparando com as estatísticas da AIDS, morrem mais pessoas por conta do ar poluído do que da AIDS. Nossa, e que doenças são essas respiratórias que podem ser geradas pela poluição? Ela afeta diretamente os pulmões e as vias aéreas superiores, então existe uma forte relação da incidência de doenças infecciosas das vias aéreas superiores com a quantidade ou emissão de gases poluentes na atmosfera. E dados mais recentes têm mostrado também que as doenças cardiovasculares acontecem na mesma proporção com que os níveis desses poluentes sobem na atmosfera. Então, olha, os prejuízos para o organismo são assim, alastrantes. Nós né? temos visto de maneira bastante crescente a ocorrência de doenças respiratórias e cardiovasculares e elas estão intimamente relacionadas à poluição do ar. Professor Leonardo, agora a gente está falando dos problemas, dos prejuízos que o ar poluído pode trazer. Agora vamos falar dos benefícios que o ar puro pode fazer para o corpo, já que o exercício físico ele também acelera a respiração, ele estimula a respiração. Quais são esses benefícios, professor? Quando nós associamos a atividade física com o ar puro, aí nós temos, né, o ganho muito maior. Porque, na verdade, a respiração é uma troca gasosa. Né? Eu preciso de oxigênio e eu vou exalar, vou liberar o dióxido de carbono. Então, se eu estou num ambiente fechado, com muitas pessoas, ali vai ter muito dióxido de carbono e pouco oxigênio disponível. Tá. Então, se eu estou num ambiente com ventilação, num ambiente, né, ao ar livre, né, de preferência, né? Aí eu vou ter, né, a disponibilidade do que eu preciso, do que o corpo precisa, né? Então, essa associação... E dentro do corpo, quais são os benefícios? Depende, o professor Ricardo pode responder melhor. Quais são os benefícios de respirar esse ar puro? Cada célula do nosso corpo depende de oxigênio para fazer a respiração celular. E é isso que mantém a célula viva. Então, para que as nossas células... Uma célula sem oxigênio é igual a gente. Sem oxigênio, uma célula sem morre. oxigênio, ela não tem condições de se manter, de manter a sua estrutura bioquímica. As reações metabólicas, elas acontecem em nível sistêmico, mas a gente pode pensar também no nível celular. Tá. E no nível celular existe também a necessidade do oxigênio para que a célula possa realizar o metabolismo, converter os nutrientes em energia para as nossas atividades, para a nossa vida. Quando nós não temos a oferta necessária de oxigênio, nós geramos um estresse em cada uma das nossas células. E esse estresse oxidativo pode também ocasionar o aparecimento de algumas doenças, inclusive o câncer. Tá bom, então. Agora eu quero partir para o exercício físico e quero perguntar para o Dr. Leonardo. Na verdade, eu quero dizer, não sei se você conhece esse dado aqui, mas, olha, dados da Organização Mundial de Saúde alertam que 70% das pessoas em todo o mundo, atenção, gente, 70% são sedentárias. Esse é um dado muito péssimo. Sim, é um dado correto, é um dado atual. E o sedentarismo ele está muito perto da morte, na verdade. Porque se a gente coloca uma pessoa em repouso absoluto 24 horas e faz uma biópsia do músculo
depois dessas 24 horas, a gente vai ver que o músculo já está caminhando para um processo degenerativo De morte. parecido com o que acontece na morte. 24 horas somente? E sim, isso já é suficiente para que o corpo perceba que tem algum processo, né, estranho. Exato. Então nós não fomos feitos para o sedentarismo, nós somos feitos para o movimento, para a vida. Não existe vida sem movimento. Então, mesmo com limitações, mesmo com restrições, com adaptações, o movimento é imprescindível. Vamos falar um pouquinho dos benefícios que o movimento pode trazer para o corpo. Você disse que vão muito além dos físicos. Isso, é muito comum a gente ouvir, né, os benefícios da atividade física e fazer referência aos benefícios mecânicos ou físicos, né? E está certo, eles realmente são benefícios que nós temos. Controle da pressão arterial, a irrigação, a circulação, né, sanguínea, oxigenação, né? Então, assim, nós temos vários benefícios físicos, mas há outros. Por exemplo, benefícios emocionais, né? A questão da autoestima, do autocontrole, isso está muito associado com, né, por exemplo, pessoas que treinam, que têm um programa de treinamento regular, a perseverança, disciplina, cumprir um objetivo, né? Há benefícios cognitivos. Então, por exemplo, há estudos que fazem a relação entre atividade física e desempenho escolar, atividade física e memória, que acaba havendo uma associação. Há benefícios sociais. Porque quando você começa a fazer uma atividade física, é muito comum você começar a ter novos parceiros, novos amigos que repartem, né, desses projetos por exemplo, uma atividade física que não requer um companheiro, por exemplo, corrida, está muito na moda agora, né? Sim. Mas você começa a interagir com pessoas que têm o mesmo, que compartilham dessa afinidade, dessa mesma afinidade. Então, realmente melhora o desempenho social. Então, os benefícios são, né, físicos, emocionais, cognitivos, sociais. E eu queria destacar os benefícios espirituais também. Olha só, legal. Porque com a circulação aumentada, nós conseguimos pensar, processar melhor, né, o pensamento. E o nosso relacionamento com Deus, ele se dá pelo lóbulo frontal, né? Se nós não tivermos clareza de pensamento, a nossa comunhão com Deus, ela fica debilitada. Mal aproveitada. Então, a atividade física, ela também interfere na nossa parte espiritual. Olha só, que interessante. A gente normalmente fica só na parte dos benefícios físicos, dos benefícios estéticos, muitas vezes está muito na moda a pessoa esculpir o corpo do jeito que ela quer. Não, quero só braço, quero trabalhar só perna, mas os benefícios vão muito além. Agora, ele tocou num ponto muito interessante, Dr. Ricardo, que é o seguinte: existem muitas limitações, pessoas com problemas físicos, com limitações físicas, com dores. Como é que essas pessoas também podem trabalhar atividade física? Nós podemos adaptar os movimentos e a prática da atividade física para cada indivíduo de acordo com as suas necessidades ou as suas deficiências, né? Nós sabemos que um grupo de idosos precisam ter uma atividade física adaptada àquela faixa etária. Sim. Indivíduos, por exemplo, que nós temos na nossa clínica universitária, nós temos um grupo de pacientes que são amputados e eles praticam atividade física. Nós podemos levá-los para a quadra, para jogar um vôlei adaptado, sentado na quadra, ou a gente pode fazer também uma cinesioterapia totalmente voltada para quem não tem um membro inferior ou não tem um membro superior. As atividades físicas, elas podem ser ajustadas de acordo com as nossas necessidades. Graças a Deus, né? Agora, um outro ponto muito positivo que eu acredito do exercício físico é realmente essa sensação de prazer, de você conseguir realizar alguma coisa, de você ter o domínio próprio, de você se superar, a superação. Você antes conseguia até determinado ponto e agora você está conseguindo, estimulou o seu músculo de tal maneira que conseguiu. Esse também é um fator que a gente pode ressaltar bastante, né, professor? Com certeza, é a motivação, né? Metas alcançadas. Porque se eu coloco motivação, aquela ideologia de um corpo perfeito, eu vou me frustrar e não vou continuar no meu programa. Porque daqui a alguns anos todo mundo vai ficar mais velhinho, né? E a gente não consegue também ter o corpo esculpido, né, que alguns atletas, né, conseguem, porque eles têm condições que não são as condições da vida cotidiana que nós temos.
Então, eu preciso ter como fator motivador não aquela ideologia de um corpo perfeito, mas os benefícios que eu vou ter, né, que nós já mencionamos. Mas aí quando a gente começa a fazer um programa de atividade física, você começa a ver os resultados, conquistas, que pode ser de uma simples caminhada, uma corrida de rua ou algum esporte, né? Isso vai servindo de motivação, vai reafirmando o meu desejo de participar, de estar envolvido com a atividade física. Então isso é um fator assim, muito importante e, lógico, motivador para adesão a um programa. Né? Olha só, nós estamos aqui com 2 especialistas que estão assim muito ligados com tudo que está acontecendo hoje. Não adianta a gente querer fazer todos os 7 remédios naturais ou 6 remédios naturais se a gente descuidar de um exercício físico, uma atividade física, por exemplo. Vai comprometer toda a sua saúde. Então, o conjunto, ele precisa ser observado. Pode falar, professor? Então, eu queria acrescentar isso, porque a pessoa que faz mais atividade física, ela vai ter necessidade de ingerir mais água. Olha só. E vai ter os benefícios, né? É essencial a pessoa ingerir água. Ela ventila mais. Ventila mais. Então, oxigena a melhor o cérebro. A postura acaba ficando melhor. E a alimentação, ela vai se preocupar mais com a alimentação. Vai sentir necessidade dos alimentos corretos também. E ela, com a necessidade, né, de ter um ar puro para poder ter uma melhor oxigenação, ela vai estar exposta à luz solar. Vai dormir melhor à noite, que é um dos benefícios do exercício físico também. Sim. Tá tudo interligado, não exatamente. tem como você receber um benefício e uma coisa vai puxar a outra. Meninos, muito obrigada, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Eu sei que vocês estudaram pra caramba, que vocês são assim, estão na ativa, e isso é muito bom. Eu agradeço por vocês repartirem um pouquinho do que vocês sabem aqui com a gente, com o nosso telespectador. Foi um prazer. Nós que Deus abençoe, viu? Querido, querida, espero que você tenha aproveitado o programa Vida e Saúde de hoje e aproveite para fazer metas, cumprir essas metas e não se esqueça, confiança em Deus, Ele vai te ajudar a executar essas metas e Ele quer ver você vivendo bem, quer ver você vivendo com mais saúde. Esse é o nosso programa, próxima semana tem mais, durante essa semana tem mais, 4h30 da tarde, Vida e Saúde para você. Tchauzinho!